O homem que busca o poder deve compreender, antes de tudo, que o mundo não é governado por justiça, mas por necessidade. As leis, as virtudes e os costumes são máscaras criadas para disfarçar o instinto de domínio que habita todos os corações. A ordem nasce do medo e se mantém pela aparência da moral. Aquele que pretende comandar precisa aprender a dominar as ilusões, tanto as próprias quanto as dos outros. A bondade, quando não é calculada, transforma-se em fraqueza. O governante que deseja ser amado acima de tudo já está condenado, pois depender do amor é depender do humor volúvel das massas. O povo ama enquanto recebe, odeia quando se sente esquecido. O temor, por outro lado, não conhece variação. Ele é constante, firme e obedece. Assim, é preferível ser temido com respeito do que amado com esperança. O poder verdadeiro não se sustenta na força bruta, mas na arte de parecer justo quando se age por conveniência. Um príncipe sábio sabe que a aparência de virtude vale mais do que a virtude em si. As multidões julgam com os olhos, não com o entendimento. Se o povo crê que o governante é justo, o reino se mantém em paz. Se descobre a verdade, já é tarde demais para reagir. A lealdade é o refúgio dos ingênuos. Não existe fidelidade que resista à tentação do interesse. Os homens servem enquanto lhes convém, abandonam quando o proveito se esgota. Por isso é prudente tratar cada aliado como um possível traidor e cada inimigo como um futuro instrumento. O sábio não confia, prevê, não promete, insinua, não se expõe, observa. É erro pensar que a moral pública deve guiar o príncipe. O governante deve parecer moral, não ser moral. A virtude real é a eficácia. Se uma mentira preserva o Estado, ela é mais útil e, portanto, mais virtuosa do que uma verdade que o destrói. A política não é o campo da pureza, mas da sobrevivência. E sobreviver nesse jogo é a mais alta forma de vitória. A fortuna, esse capricho das circunstâncias, favorece apenas os audazes. O homem tímido espera que o destino o conduza, o prudente o constrói. É preciso compreender que o acaso é apenas o disfarce da oportunidade. Quando a sorte muda, o fraco lamenta, o forte adapta-se. A maleabilidade é a essência da sabedoria. Quem resiste ao inevitável é esmagado. Quem se dobra a ele, governa. O governante deve saber punir com a mesma precisão com que recompensa. A crueldade, quando bem aplicada, corrige mais do que 1000 palavras de clemência. Não se trata de deleitar-se no sangue, mas de compreender que o medo é o cimento das instituições. Um único ato de força, decidido e calculado, vale mais do que 100 promessas de compaixão. Pois o povo perdoa o rigor quando ele traz ordem, mas jamais perdoa a fraqueza quando ela gera caos. O segredo da autoridade está em dominar os símbolos. O povo não segue homens, segue imagens. Um príncipe pode perder batalhas, mas jamais deve perder o mito que o sustenta. A aparência de infalibilidade é mais útil do que a infalibilidade em si. Um gesto calculado, uma palavra oportuna, um sacrifício encenado, tudo isso molda o espírito das massas mais do que 1000 decretos. O verdadeiro poder é silencioso. Grita quem teme perder o controle. O homem que realmente governa não precisa ordenar, basta que o mundo tema desobedecer. A influência duradoura não se exerce pela imposição, mas pela convicção de inevitabilidade. Quando os outros acreditam que seguir sua vontade é seguir a razão, o domínio está completo. Por fim, todo príncipe deve compreender que o poder não é um prêmio, mas uma tarefa. Governar é um exercício constante de cálculo e contenção. O governante sábio não se ilude com a glória, nem se distrai com a adulação. Ele sabe que o mesmo povo que hoje o aclama, amanhã o condenará. Por isso, age sempre como se o trono estivesse prestes a ruir, pois é desse medo lúcido que nasce a verdadeira prudência. O poder, como a chama, consome o que o alimenta. Somente quem domina o fogo sem se queimar merece chamá-lo de seu. O poder não nasce do direito, mas da percepção de inevitabilidade. Quem é visto como necessário jamais é questionado. Quem depende da aprovação dos outros já perdeu antes de começar. O segredo está em tornar-se indispensável, não por virtude, mas por utilidade. Os homens não seguem o mais justo, seguem o que lhes convém. Aquele que entende isso governa até o coração dos cínicos. A moral é um teatro que o sábio dirige, não um código que o limita. A virtude pública é apenas a cortina que oculta o mecanismo da sobrevivência. Não há pureza no ato de governar, porque cada decisão exige sacrificar algo que os moralistas chamariam de sagrado. O governante lúcido não busca ser bom, busca ser eficaz. Ele sabe que, num mundo de lobos, a bondade sem poder é apenas um convite à devoração.
Ser temido é mais sólido do que ser amado, porque o medo não depende da gratidão. O amor precisa ser alimentado todos os dias. O temor se renova sozinho. No entanto, o medo cego destrói e o amor absoluto enfraquece. O equilíbrio está em ser temido com respeito e amado com distância. O governante ideal é uma presença inevitável, próxima o bastante para ser admirada, distante o bastante para ser temida. A manipulação não é uma arte de enganar, mas de compreender. Manipular é ler o coração humano e oferecer-lhe o que ele já deseja, apenas envolto na sua bandeira. Os povos não precisam de verdade, precisam de direção. A verdade nua é um fardo. A ilusão, bem construída, é uma força de coesão. Por isso, o sábio não mente por prazer, mente por necessidade. E suas mentiras, quando bem usadas, sustentam mais justiça do que as verdades que dividem. Nenhum poder dura se depende apenas da força. O ferro subjuga, mas o símbolo domina. As espadas mantêm o corpo em obediência, as ideias aprisionam a alma. Aquele que controla os símbolos do tempo, os mitos, as causas, os medos, controla o destino dos homens. O poder bruto é temporário, o poder simbólico é hereditário. A fortuna muda, o povo muda, os aliados mudam, apenas o cálculo permanece. A prudência é a ciência de navegar o caos sem se deixar tragar por ele. O erro dos tolos é acreditar que o poder é um trono. O sábio entende que ele é uma maré. Quando ela sobe é preciso colher, quando desce é preciso recuar. Resistir ao tempo é inútil. A verdadeira força está em moldar-se a ele. Todo império começa com uma ideia e termina com uma ilusão. O governante sensato não se apaixona nem pela glória nem pela eternidade. Ele serve ao momento e por isso dura. O idealista morre em nome do impossível. O realista molda o possível até que pareça ideal. Assim, governa não apenas sobre o presente, mas sobre a memória, pois quem define o passado controla o futuro. A lealdade é um contrato enquanto há interesse. Quem confia demais esquece que a fidelidade humana é uma flor de estação, bela, mas breve. O líder prudente planta o medo onde a lealdade murcha, não por crueldade, mas por necessidade. O medo é o solo que resiste à seca das emoções. É nele que se cultiva a estabilidade. O governante deve agir como um médico que sabe amputar para salvar o corpo. Às vezes, o gesto implacável é o mais compassivo. O erro não está em usar a força, mas em usá-la tardiamente. A hesitação é o mais mortal dos pecados políticos. Ela cheira a fraqueza, e a fraqueza no trono é o prenúncio do colapso. O silêncio, por sua vez, é uma arma mais cortante que a espada. A palavra compromete, o silêncio confunde. O líder sábio fala pouco, e cada palavra que pronuncia carrega o peso do cálculo. O povo teme o que não entende, e o mistério é o mais eficaz dos instrumentos de autoridade. A verdadeira arte de governar é saber desaparecer por trás da própria obra. Quando o povo acredita que o destino se cumpre por si mesmo, o governante atingiu a perfeição, o domínio invisível. O poder absoluto é aquele que não precisa mais ser exercido, apenas sentido. Por fim, o homem que governa deve aceitar a solidão como preço da lucidez. O poder é uma forma refinada de isolamento. Quem vê o mundo como ele é não pode mais se confortar com as ilusões que sustentam os outros. Mas é essa solidão que purifica a mente e tempera a vontade. Pois só aquele que suporta a frieza da verdade está apto a moldar o fogo do destino. O poder não é conquista, é vigilância. Não é coroa, é fardo. Mas aquele que o carrega com clareza e cálculo se aproxima mais do que qualquer outro da condição divina. Não por ser amado, mas por ser inevitável. A bondade excessiva desarma. A piedade constante convida o desprezo. O poder não pertence ao mais justo, mas ao mais lúcido. Aquele que percebe que as paixões dos outros são ferramentas e as próprias correntes que precisam ser domadas. Nenhum trono é mantido apenas pela espada, mas tampouco pela palavra. É a arte de equilibrar o medo e a esperança que sustenta o domínio. O governante sábio concede o mínimo necessário para ser amado e retira o suficiente para ser temido, pois o amor é volúvel, o medo perene. A lealdade é uma moeda que se deprecia com o tempo, e a confiança uma armadilha que o ingênuo constrói para si mesmo. O verdadeiro estrategista prefere a desconfiança serena à fé cega, porque sabe que o mundo não se move por moral, mas por interesse. E quando o poder vacila, é melhor agir com frieza do que hesitar por compaixão. O erro fatal de muitos é querer ser vistos como bons antes de serem seguros.